Olá, boa noite. É um prazer mais uma vez nos reunir. É um prazer mais uma vez poder buscar a Deus juntos. É um prazer saber que nessa hora, enquanto eu aqui estou falando com você, você está aí do outro lado, participando comigo. É um prazer saber e uma alegria saber que quando eu estou orando aqui, pessoas estão orando comigo. É muito bom saber que a igreja continua reunida. Ainda que estejamos distantes, mas estamos unidos. E isso é uma alegria, é muito bom saber. Este momento só é possível porque o Espírito Santo de Deus nos une. O Espírito Santo de Deus nos faz ser um corpo. Somos um só nessa hora. E agora, querido, eu quero, junto com você, cultuar a Deus. Junto com você, pensar na palavra de Deus, ler as histórias da palavra, ler a palavra de Deus para o nosso coração e ser edificado por essa palavra. Eu espero que nessa noite a palavra de Deus fale ao teu coração e que você se sinta motivado a viver uma vida que agrade a Deus, a viver uma vida com um foco no lugar certo, caminhar na direção certa, para poder viver de maneira satisfatória, tendo satisfação não nas suas próprias realizações, não no seu próprio caminho, mas sim satisfação em Jesus Cristo, porque é nele, somente nele, que nós encontramos satisfação. Então eu quero te convidar a buscar isso para a sua vida e que este momento seja um momento propício para isso, seja um momento onde o Espírito Santo fale aos nossos corações, fale ao teu coração, use a sua palavra para que nós sejamos edificados. Então eu te convido a nessa noite poder desfrutar da presença do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus e vamos continuar um tema que começamos 2 semanas atrás. Serão poucas mensagens falando sobre os pecados da pandemia, né? Os pecados que nós somos tentados a cometer num tempo difícil como esse, um tempo de tempestade, um tempo de aflições, um tempo de dúvidas, de muitas incertezas, um tempo onde nós queríamos que as coisas fossem diferentes, mas não conseguimos ter gerência sobre o que está acontecendo. Não depende de nós tudo o que tem ocorrido. Então, queridos, esse é um tempo em que nós vivemos e somos tentados a ter pensamentos, posturas, ações que não condizem com aquilo que Deus quer. Essa é a nossa maior tentação. Deus permitiu que tudo isso acontecesse e Ele espera de cada um de nós pensamentos, palavras e atitudes coerentes com a vontade dEle. E a nossa maior tentação, então, é não ter nem os pensamentos, nem as atitudes coerentes com aquilo que Deus quer. Então, queridos, eu quero te convidar nessa noite a estudar isso. Hoje nós vamos falar sobre a incredulidade. O pecado que nós podemos cometer nesse tempo é não crer naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus pode fazer. Não crer na palavra de Deus, na determinação dEle para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Mas antes disso eu quero dar um recado para você. Eu tenho falado já desde a última quinta-feira. Essa vai ser então a terceira vez que eu falo. Falamos quinta-feira à noite, falamos do hoje pela manhã, domingo pela manhã e agora à noite, mais uma vez, quero falar sobre isso. O recado é que nós estamos com a nossa data de retorno das atividades presenciais já marcada. Vamos voltar no dia 11 de outubro, domingo 11 de outubro, às 10 horas da manhã. Preste bem atenção, 10 horas da manhã. Nosso horário será alterado um pouquinho, para que seja um pouquinho mais fácil para as pessoas que precisam se deslocar, um horário um pouco mais agradável, 10 horas da manhã. Vamos fazer essa experiência de retorno. E o que eu quero que você preste bem atenção, entenda claramente como procederá, quais serão os protocolos desse retorno. Primeira coisa importante para você saber. Nós recomendamos firmemente, nós da diretoria da igreja e eu enquanto pastor, recomendo firmemente que você que faz parte do grupo de risco, ou seja, tem mais de 60 anos, ou tenha doenças pré-existentes como diabetes, como hipertensão, como doenças respiratórias, recomendamos firmemente que você fique em casa. Você continuará podendo cultuar a Deus da mesma maneira,
continuará unido com a tua igreja da mesma maneira, porque nós vamos transmitir a celebração das 10 da manhã, vamos transmitir ao vivo. Então, tudo aquilo que ocorrer na igreja, nesse culto das 10 da manhã, você em casa, sintonizando, acessando, melhor dizendo, nossa página do Facebook e do YouTube, você poderá então assistir aquilo que nós vamos celebrar ali e celebrar conosco. Assistir a mensagem, participar da mensagem e celebrar conosco. Então, queridos, você continuará unido com a tua igreja. Então, caso você faça parte do grupo de risco, não se constranja a ter que ir até a igreja. Se cuide de você, cuide da sua família. Segunda observação importante também, nós não teremos atividade para crianças. Nós ainda não vamos retornar com as atividades para as crianças. Então, recomendamos que apenas quem tem 12 anos para cima, hoje pela manhã eu falei 13, mas não, 12 anos para cima. Então, se você já tem 12 anos e quer ir, não teremos atividades para adolescentes, será um culto só com todos. Mas se você tem 12 anos para cima e quiser ir, não tendo nenhuma doença pré-existente, não tendo nenhuma comorbidade, então você está convidado a estar conosco. Amanhã, no nosso grupo de WhatsApp e também nas redes sociais, eu vou colocar informações pontuais a respeito desse tempo. E ali também eu vou informar um link onde você fará a sua inscrição para esse culto. De que maneira isso vai ocorrer? Para evitar que você saia da sua casa e chegue na igreja e não possa acessar o templo em função de já estarmos lotados, já estarmos com a capacidade máxima prevista em lei ocupada, e aí tenha que voltar para casa, para evitar isso, você vai se inscrever. Muitas igrejas estão fazendo isso, então nós vamos fazer da mesma maneira. Eu vou colocar um link onde você vai acessar esse link, vai colocar as suas informações e ali você vai então se inscrever para participar deste culto. Então, cada culto nós vamos abrir uma lista online onde as pessoas irão se inscrever e então poder participar. Queridos, nós fazemos isso por quê? Faremos isso por quê? Porque o nosso município, o município de Rio Grande, ele tem uma determinação legal, existe uma lei que rege as atividades durante a pandemia. A igreja é considerada, a partir dessa lei, como uma atividade essencial, então nós vamos poder, a partir de então, ter sempre a igreja aberta. E mais, na lei está previsto o seguinte, que é possível ter uma pessoa a cada 5 metros quadrados. No nosso espaço físico, então, utilizando esse cálculo da nossa lei municipal, nós poderemos ter 28 pessoas. 28 já contando a equipe. Então teremos ali algo em torno de 20 vagas disponíveis para cada culto. Todos sentados, distanciados. Teremos álcool gel à disposição. Vamos medir a temperatura de todos. Todos devem estar com máscara, com todos aqueles cuidados que nós já entendemos. Para acessar um supermercado, uma farmácia, qualquer lugar público, nós precisamos estar de máscara. É necessário que haja álcool gel à disposição, nós vamos providenciar, vamos medir a temperatura. Tudo isso para quê? Para preservar a saúde de todos que ali estarão. Então, queridos, eu espero que todos vocês tenham paciência, tenham compreensão e principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco, tenham paciência mais um tempo. Estamos entendendo que os dados, os números estão começando a ficar favoráveis a esse retorno. Então, possivelmente, de maneira gradual, nós vamos retornando às nossas atividades. Mas tenha paciência nesse primeiro momento. E o que eu quero dizer ainda a você é o seguinte, é importantíssimo que você que é membro da igreja, que não faz parte do grupo de risco, não tem mais de 60 anos, não tem nenhuma doença pré-existente, é importantíssimo que você participe e contribua para que tenhamos a estrutura para receber as pessoas. Então, se você não faz parte do grupo de risco e você se sente seguro para ir até a igreja, eu quero te convidar a participar, a colocar a mão na massa, como a gente diz, a se tornar a força de trabalho para que a nossa atividade, os nossos cultos possam acontecer. Precisaremos de pessoas
tanto nas áreas técnicas, como a filmagem do culto, quanto a sonorização, a transmissão pela internet. Precisaremos de pessoas na recepção para receber e orientar bem todos que chegarem. Precisaremos de pessoas para higienização. A lei determina que nós tenhamos o nosso ambiente limpo antes e depois da realização da atividade. Então percebe, queridos, que desde a área do louvor, pregação, todas essas áreas necessitam de pessoas. Então eu te convido, a você que não faz parte do grupo de risco e que se sente à vontade, se sente seguro para ir na igreja, eu espero que você trabalhe, que você ajude, que você use seus dons e talentos para que a igreja seja abençoada. É claro que se você entende que nesse momento seria melhor ficar em casa, cuidando da família, né? Então eu espero que você fique à vontade, não se sinta constrangido de ter que ir à igreja. Agora, se você está livre, está à vontade, vá, mas vá não só para participar pura e simplesmente. Esteja disponível para pelo menos fazer um revezamento aí com as outras pessoas que vão também ajudar na recepção e nos demais ministérios, ok? Algo importante, eu falei a respeito das idades, né? Não teremos atividade para crianças. Então, se você tem filhos, reveze em casa. Quem sabe um dia a esposa fica com os filhos em casa para o marido poder ir, no outro dia o marido fica com as crianças para a esposa poder ir. Reveze, porque não teremos atividades para as crianças então, ok? Espero que você entenda, que você compreenda o nosso posicionamento. Entendemos que Deus está nos autorizando a tomar essa decisão, a recomeçar. Nós, enquanto diretoria, a nossa maior preocupação era a saúde de todos. Então, pensando na saúde, pensando em acertar em todas as decisões, nós mantivemos a igreja de portas fechadas até aqui. Mas atendemos a igreja sem ter nenhum dos nossos cultos faltantes, né? Apenas por problemas técnicos, uma ou outra vez aconteceu, mas nós, em todas as oportunidades, transmitimos mensagens para que você aí na sua casa pudesse ser abençoado, confortado, consolado pelo Senhor e motivado pelo Senhor e pela sua palavra. Então, queridos, ore pela diretoria da igreja, ore por aqueles que estão dispostos a ajudar, a trabalhar. Muitos de vocês responderam à pesquisa e lá sinalizaram as áreas que gostariam de trabalhar. Então agora, por gentileza, envie uma mensagem para mim, entre em contato comigo, para que eu possa saber as áreas em que você está disponível, já que a nossa pesquisa não citava nome. Na pesquisa nós queremos deixar você bem à vontade para responder sem qualquer tipo de constrangimento. Mas agora, você que quer participar, fale comigo e diga, olha, pastor, eu gostaria de ajudar no louvor, ou na recepção, ou nas áreas técnicas, enfim, o que for. Aquilo que Deus colocou no seu coração. Então eu espero que você esteja conosco, ok? Quero te convidar a orar agora, a colocar esse novo tempo da nossa igreja nas mãos de Deus, colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e pedir a Ele que nos abençoe. Pedir que a palavra dele fale aos nossos corações e nos instrua no caminho que devemos seguir. Vamos orar? Fecha os teus olhos e fala com Deus. Senhor Deus, nós queremos colocar nas tuas mãos as nossas vidas. Te pedimos, Pai, que tu continue abençoando a diretoria desta igreja, cada irmão que se sente responsável na hora de tomar decisões, que se preocupam com o bem-estar, com a saúde dos queridos. Abençoa-nos, Deus, para que possamos tomar sempre as decisões acertadas, de maneira que pessoas sejam abençoadas. Pai, levanta voluntários para que possamos ter estrutura adequada para receber as pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu nos ajude com a estrutura física também que precisamos, os recursos financeiros que ainda são necessários para adquirir aquilo que ainda precisamos, Pai. Então, ó Deus, nos abençoa, nos direciona, nos capacita, cuida de nós. Cuida daqueles, Pai, que ficarão em casa, aqueles que estão se cuidando, aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco e precisam tomar cuidados. Guarde-os, Pai, em nome de Jesus. Pai de amor, eu te peço que tu dê a todos um coração receptivo a este momento para entender o teu querer, a tua vontade. Pai querido, que nós possamos ser direcionados por ti. Deus, agora, ajuda a tua igreja a levar a mensagem adiante. Prepara, Deus, o nosso coração para que possamos ser missionários aqui onde estamos. Possamos proclamar a salvação em Cristo Jesus para que pessoas novas recebam
a tua mensagem. Pessoas que nunca ouviram ou que nunca se renderam aos pés de Jesus possam então ser restauradas pela mensagem da cruz de Cristo. Usa a tua igreja, usa os teus servos para que isso aconteça. Também, Pai, em nome de Jesus, fala conosco agora, nos motivando com a tua palavra, para que possamos tomar as decisões certas. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, queridos, como eu disse, eu quero falar sobre os pecados da pandemia, né? Hoje vamos falar sobre a incredulidade. E eu quero ler 2 versículos com você no início. Atos, capítulo 28, os últimos 2 versículos do livro de Atos. Atos 28 é o último capítulo e os versículos 30 e 31 são os últimos versículos. Então eu quero ler com você esses 2 últimos versículos. Diz assim, então, a palavra de Deus. Durante 2 anos, Paulo morou ali, numa casa alugada, e recebia todos que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Paulo aqui está em Roma. Paulo está naquilo que nós conhecemos como uma prisão domiciliar. O livro de Atos dos Apóstolos, ou como alguns gostam de chamar, o livro deveria se chamar, então, Atos do Espírito Santo, porque o livro de Atos demonstra claramente o agir do Espírito Santo, conduzindo a igreja, conduzindo os servos de Jesus a todos os lugares para que o Evangelho possa crescer e alcançar o mundo. Mas Atos do Espírito Santo, então, é um livro que ele parece que não termina, né? Ele não tem um fim, não tem uma conclusão, ele termina desse jeito. Os últimos versículos dizendo que Paulo está em Roma, está preso, e ali, nesta prisão domiciliar, durante 2 anos, ele anunciou a mensagem a todos que ele recebia. E não dá uma conclusão, isso porque nós, eu gosto de pensar assim, nós continuamos, de certa forma, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos através da nossa vida. Atos do Espírito Santo continuam sendo escritos a partir da nossa vida, a partir da nossa igreja. Mas, queridos, por plano de Deus, por vontade de Deus, Paulo chegou até aqui. Capítulo 27, que é onde nós vamos nos deter nesta noite, capítulo 27, ele narra todo o contexto da viagem de Paulo até chegar lá, a viagem de Paulo enquanto prisioneiro. E eu quero ler alguns versos e outros eu vou explicando, contando para você e falando a respeito daquilo que aconteceu. E a partir disso tirar lições sobre a incredulidade, para que nós não caiamos neste pecado, nesse momento tão importante que nós estamos vivendo. Você percebe que o momento ele é importante porque precisamos cuidar da saúde, da nossa própria saúde, da saúde dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos. Mas estamos no momento de reabertura das portas da igreja. É um momento onde nós começamos a, num local físico, continuar a nossa missão. Num endereço, num local onde outras pessoas poderão acessar. É um momento importante onde nós estamos tendo a direção de Deus. E aí nessa hora, queridos, eu tenho certeza, a nossa pesquisa, por exemplo, mostrou que nós temos ali 53% dos irmãos favoráveis ao retorno das atividades. Então, praticamente meio a meio as opiniões divididas. Então, eu tenho certeza que alguns estão assim, muito seguros de que estamos fazendo a coisa certa, de que agora é a hora de voltar. Outros na dúvida e outros muito seguros de que não era a hora, de que não deveríamos fazer isso. Mas, queridos, nessa hora, o que eu quero convocar a todos aqui, é para crer em Deus que está nos autorizando a fazer isso. A não vivermos na incredulidade. Vamos crer que Deus está nos orientando a fazer isso e crer que Deus tem o melhor. Crer que Deus tem a ação correta para a igreja. E nós devemos estar unidos com Cristo na ação que Deus espera de nós. A nossa tentação nesse momento, o pecado da pandemia, é a incredulidade. Quero ler com você a partir do verso 9, Atos 27, verso 9, diz assim: Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: Homens, estou vendo que daqui para adiante a nossa viagem será perigosa.
haverá grandes prejuízos não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perdas de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que deveríamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta que tem um lado para sudoeste e o outro para noroeste. E eles achavam que poderíamos passar o inverno ali. Queridos, o que está acontecendo? Paulo está preso, como eu disse. Paulo ele é prisioneiro, ele está sendo levado a Roma para ser julgado, né? Paulo pede para se apresentar ao imperador e para ter a sua causa analisada pelo imperador. Então Paulo está sendo levado a Roma, preso por causa do evangelho. E eles já fizeram parte da viagem até aqui, já foram passando por alguns portos. E agora então Paulo tem essa compreensão, Paulo, esse prisioneiro, tem essa compreensão de que a viagem vai ser mais difícil, de que vai ser problemática, de que eles vão enfrentar uma tempestade ou, numa linguagem mais próxima da gente aqui, da nossa realidade, vão enfrentar uma crise. Paulo está percebendo isso, está sendo, eu diria, avisado pelo Espírito Santo de que isso tudo vai acontecer. E Paulo dá um aviso então, ele diz que é melhor não seguir viagem. Então, queridos, Paulo, ele é um prisioneiro, ele tem, você pode conferir isso no texto, Paulo ele é bem visto pelo oficial romano que está conduzindo ele. Isso era uma prática, né? O navio não era um navio mercador, não era um navio militar, então eles acessam, ele e os outros prisioneiros, né? Paulo e outros prisioneiros acessam esse navio com esse oficial romano, então, que pede para que o navio seja utilizado para transportar Paulo e os outros prisioneiros. O texto nos mostra que, ao todo, no navio, estavam 276 pessoas. Então, muitos prisioneiros, mais a tripulação, os mercadores e um grupo de oficiais romanos que conduzia, então, esses prisioneiros. Paulo dá esse aviso, Paulo dá esse recado, mas quem é Paulo ali diante deles? Paulo é um prisioneiro. Paulo não tem nem experiência como velejador. Então Paulo, um prisioneiro, sem experiência no mar, sem uma experiência como comandante de um navio, era óbvio que o capitão da guarda, né, o oficial, melhor dizendo, o oficial romano, ou o comandante dessa guarda militar que está com ele, era importante então, era óbvio que ele iria dar ouvido mais ao comandante do navio, que tem experiência, que está acostumado a navegar, a trafegar com o navio por essas águas, a navegar por essas águas. Era muito mais lógico dar ouvido a ele do que a Paulo. Porém, queridos, Paulo é um representante de Deus aqui. Paulo tem uma mensagem, uma palavra importante de alerta, dizendo, olha, estou vendo que daqui para frente a nossa viagem vai ser terrível. Vou usar as minhas palavras aqui. Nós teremos sérios prejuízos, e não só com o navio, estamos correndo risco de morte. Então Paulo dá esse alerta, dá esse aviso. E o que ele encontra? Encontra a incredulidade. As pessoas que deveriam dar ouvido são incrédulas com relação à palavra de Paulo. E isso por um motivo lógico. Talvez qualquer um de nós que estivéssemos ali nesse momento, daríamos ouvido também ao capitão do navio, ao proprietário do navio, e não a Paulo. Mas o que acontece então? Você vendo o texto começa a narrar que eles vão enfrentando apenas dificuldade. Diz que na hora de partir, pouco antes de partir, sopra um vento suave e eles entendem então, bom, agora é a hora, podemos ir com segurança. Mas logo que o navio zarpa, logo que o navio sai, eles começam a enfrentar ventos fortes. Ventos fortes. E queridos, a tempestade é tão intensa que o texto traz alguns detalhes interessantes. É tão intensa, primeiro, que eles têm que abandonar qualquer tentativa de controlar o navio. O vento era tão intenso, tão forte, que eles não conseguiam fazer mais nada. Se esforçavam ao máximo para manter o navio na rota planejada, mas não conseguiam.
E aí o que eles fizeram? Entregaram nas mãos de Deus. Tiveram que soltar completamente, tirar completamente a mão do controle daquele navio. E o navio ficou então ao Deus dará, como a gente diz. O navio ficou solto no mar, ficou à deriva. O vento é quem conduzia o navio de um lado para o outro. Eles não tinham qualquer gerência sobre aquela situação. E aí, queridos, é algo que eu quero falar com você hoje. Que gerência nós temos sobre a situação que estamos vivendo? Que gerência nós temos sobre os dados que nos são apresentados diariamente de pessoas sendo contaminadas e pessoas morrendo, leitos de UTI ocupados, mais em alguns dias, menos em outros? Que gerência nós temos sobre a contaminação? Quem de nós pode garantir que ao sair para ir no supermercado, por exemplo, não estaremos nos contaminando? Quem de nós pode garantir que tudo o que está acontecendo vai garantir o nosso emprego no dia de amanhã? Nós não temos gerência nenhuma sobre a nossa vida, principalmente nesse momento. Estamos com o nosso navio à deriva. E aí, queridos, aqueles homens, por causa da incredulidade, não creram em Paulo, não creram na mensagem de um homem de Deus. Eles tiveram que ficar à deriva. E aí o texto diz o seguinte, que cada vez mais a tempestade piorava a ponto deles ficarem muitos dias. É assim que o texto nos apresenta. Muitos dias sem ver nem o sol e nem as estrelas. Ora, como é que os marinheiros da época navegavam? Utilizando as estrelas, utilizando o sol. E eles ficam 14 dias aproximadamente, o texto fala em muitos dias, depois fala em 14 dias que eles já estavam sem comer. Mas eles estão ali há muitos dias sem conseguir enxergar nada. Desespero deve ter tomado o coração deles. Alguns tentam estratégias, outros tentam fugir, tentam baixar o bote e a coisa vai só piorando. E aí, queridos, a incredulidade levou esses homens a enfrentar essa tempestade tão grande. Queridos, muitas vezes, porque nós estamos vivendo esses momentos que nós não temos gerência, que nós não temos controle, nós não temos sequer condições de prever alguma coisa, porque assim como eles, não conseguimos enxergar nem sol nem as estrelas. Não conseguimos prever nada. Muitas vezes, nós entramos nesses momentos pela nossa incredulidade. Porque quando Deus nos dá orientação, nós acabamos escolhendo seguir a nossa própria vontade. Aqui, a maioria entendeu, então, que era melhor ir para um outro porto, para lá ter segurança. Enquanto que Paulo estava orientando e dizendo, olha, é melhor não seguir viagem. Queridos, muitas vezes acontece isso conosco. Deus nos dá a orientação e diz, olha, o caminho melhor é por aqui. A postura correta é essa. É melhor você agir desse jeito. E aí o que nós fazemos? Não. Eu tenho um outro porto seguro. Eu tenho um outro lugar onde eu creio que seja melhor. Uma outra postura, um outro pensamento, uma outra orientação, um outro caminho a seguir. E é isso que nós fazemos. Nós acabamos escolhendo um outro porto, não o porto seguro que Deus nos deu. E aí, queridos, o que acontece então? Acabamos enfrentando tempestades e ficando completamente à deriva. Foi o que aconteceu com esses homens. Mas o texto continua, queridos. E aí, o apóstolo Paulo tem uma palavra, um momento importante onde ele se posiciona. Paulo diz o seguinte para eles, dá uma olhadinha agora, nós vamos ler a partir do verso 18, diz assim, ó, a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começamos a jogar a carga no mar. E no outro dia, os marinheiros, com as suas próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava a soprar forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Veja onde esses homens se colocaram. Agora sim, versículo 21 continua, e Paulo logo vai falar. E Paulo diz o seguinte, então, versículo 21. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse, homens, vocês deveriam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda essa perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio.
Digo isso porque na noite passada, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim. E disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Queridos, Paulo então dá essa mensagem a eles. Paulo recebe a palavra de Deus, a orientação de um anjo que aparece dizendo: olha, não se preocupe, vocês estão enfrentando tudo isso, mas ninguém vai morrer. Você, Paulo, precisa chegar diante do imperador, e Deus concedeu isso a você. E ele já guardou a vida de todos, ninguém vai morrer. Queridos, o que Paulo faz aqui? Paulo, ao receber essa mensagem do anjo do Senhor, o que ele faz? Ele anima aqueles que estão com ele. Queridos, é o que nós precisamos fazer. Em momentos de incertezas, em momentos de crise, de luta, de dor, em momentos onde nós não conseguimos ter sequer enxergar lua, sol ou as estrelas para nos guiar, o que precisamos é confiar na palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, encontrar o conforto para as nossas vidas, o ânimo para as nossas vidas e animar aos que estão ao nosso redor. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Queridos, então, neste momento, nós não podemos cair na incredulidade quando Deus falar conosco. Primeiramente, a incredulidade daqueles que não queriam ouvir a voz de Paulo. Mas agora Paulo não cai na incredulidade. Por quê? Porque mesmo vendo toda uma tempestade que há muitos dias não deixa ele enxergar o sol nem as estrelas, ainda assim ele crê na palavra do anjo do Senhor. E não só crê, mas anima aqueles que estão ao seu redor. Quantos de nós creríamos na palavra de Deus em meio a uma tempestade como essa? O texto continua e diz que se passam 2 semanas. Depois dessa palavra de Paulo, ainda se passam 2 semanas em que eles continuam sendo fustigados pelas ondas e pelo vento. E eles estão com medo. Queridos, é preciso crer na palavra de Deus quando ela chega até nós. Deus hoje está nos dando uma palavra. É um momento de, como igreja, é a palavra para a Igreja Batista de Rio Grande. É o momento de recomeçar, gradativamente, devagar, com todo cuidado, mas é o momento de recomeçar. Vamos crer na palavra de Deus, vamos crer nessa mensagem do Senhor para nós, e vamos animar uns aos outros, vamos nos fortalecer na palavra do Senhor, e vamos, cheios do Espírito Santo, continuar, porque Deus tem o melhor para nós. Esses homens creram na palavra de Paulo. E mais do que isso, o texto diz que 2 semanas depois, eles começam a perceber que o navio parece que se aproximando de terra. Mais ou menos à meia-noite, não enxergam nada, começam a medir com as âncoras. Largam a âncora, medem a profundidade, 36 metros, depois 27, entendem que estão se aproximando da terra. O que acontece? O navio encalha num banco de areia. E encalhados ali, diz o texto que eles oram para que amanheça logo. Eles estão com medo, encalhados, eles creem que vão morrer. Até, inclusive, os oficiais romanos decidem matar os prisioneiros, porque os prisioneiros não podiam fugir. Se os prisioneiros fugissem, os oficiais morreriam. Então, era praxe, inclusive, em situações como essa, matar os prisioneiros para que eles não fugissem. Mas aí, por causa de Paulo, porque Paulo era visto com bons olhos, Paulo, aquele que animou eles, todos os prisioneiros são salvos. O capitão, o oficial romano, não permite que ninguém seja morto. Por quê? Por causa de Paulo, aquele que deu ânimo a eles. E aí Paulo aqui, mais uma vez, se posiciona. Paulo se posiciona diante deles e diz: irmãos, amigos, vocês estão há 2 semanas já sem comida. Mas agora chegou a hora de nos alimentar, porque se não comermos, todos nós morreremos. Paulo entende que é a hora de sair do navio, é hora de nadar, é hora de chegar à terra firme. Não sabem aonde estão, mas ele sabia que seriam arrastados até uma ilha. Então Paulo diz: é hora de nos alimentar. Paulo pega o pão, dá graças a Deus e come, e isso faz com que todos se encham de ânimo e todos também se alimentam. E aí, alimentados, eles então saem do navio. Queridos,
vão até a margem e são encontrados, são recuperados, são resgatados. E a Bíblia diz que nenhum dos 276 que estavam no navio se perdeu. Nenhum deles morreu. Queridos, num momento como esse, o momento em que nós estamos vivendo, o que nós precisamos é alimentar as pessoas. Assim como Paulo, dar uma palavra de ânimo, de fortalecimento. Por quê? Porque o que tem por vir necessita de energia. Eles precisariam sair do navio, nadar, chegar à terra firme. Queridos, a nossa decisão de retomar os nossos cultos é sair do navio e nadar abraçadas para fazer a vontade de Deus. Por isso eu te convido a não cair na incredulidade, não cometer esse pecado durante essa pandemia. Não vamos, durante a pandemia, cair na incredulidade. Vamos crer naquilo que Deus tem nos orientado. E cheios de ânimo, cheios de força, alimentados no Senhor, fazer a vontade dEle. Creia na palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, se coloque diante de Deus. Nade de braçadas para fazer a vontade de Deus, para por Ele ser resgatado e resgatar muitos. Para ser alimentado por Deus e alimentar muitos. Porque esse é o objetivo de nós estarmos aqui. Eu espero que você seja motivado por essa palavra e seja cheio do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, para cumprir o querer do Senhor. Se coloque à disposição de Deus para trabalhar, para fazer a vontade de Deus, para cuidar de pessoas, alimentar pessoas, fortalecer pessoas. Se coloque diante de Deus. Vamos orar. Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti e te pedimos em nome de Jesus que Tu fortaleça as nossas vidas, para que nós sejamos aqueles que fazem a Tua vontade aqui, aqueles que agem com fé, não com incredulidade, mas aqueles que se alimentam de Ti e alimentam outras pessoas, fortalecem outras pessoas. Deus, usa os nossos dons, os nossos talentos para fazermos a Tua vontade, para cumprirmos a Tua obra, Deus. Pai, que nós não sejamos incrédulos, que não sejamos medrosos, temerosos, mas que possamos Te servir com toda a cautela, com toda a precaução, com toda a sabedoria, mas Te servindo e fazendo a Tua vontade. Que nós, enquanto igreja, sejamos bênção às pessoas que estão ao nosso redor. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da graça de Deus. Aguarde, amanhã vou colocar nas redes sociais e também no nosso grupo de WhatsApp as informações a respeito do retorno do culto e das inscrições que serão necessárias. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Fique agora com o nosso momento infantil. Olá, meninas lindas do meu coração. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma make especial. Sabe, eu fiquei pensando assim, ó, eu tenho umas amigas, tipo assim, Natália Vink, Júlia Santiago, Ana Beatriz, Lívia, que estão sempre assim, ó, maquiada, arrumada. E eu decidi que eu sou capaz de fazer isso também. Eu acredito em mim. Vocês acreditam em mim? Então assim, ó, eu tô com o meu cabelo mega bagunçado e eu vou mostrar pra vocês como arrumar o cabelo. É bem simples, não precisa nem de escova de cabelo. Se dá uma bagunçada assim, ó, já deu uma melhorada. Agora você vai fazendo assim, ó, chulup, 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 bem na frente. Daí você pega uma borracha, se não tiver, pode ser até aquela de dinheiro, porque o cabelo arrebentado fica melhor do que o cabelo direitinho. E daí o cabelo tá pronto. Olha que mega power. Viram só, meninas? Hã? Não me incomoda que eu tô fazendo minha make. Psst, quieta, quieta. Então eu vou mostrar pra vocês as sombras que eu escolhi. Olha, cores bem básicas, a gente não pode ser fiasquenta, escandalosa, cores bem básicas. Peguei uns corretivos, porque as meninas fazem uns esquemas assim com corretivo. E peguei um batonzinho bem discreto, ó, bem discretinho. Então a gente começa com o corretivo. A gente pega a cor mais, ó, esse corretivo tem uns roxinhos, uns amarelinhos assim, ó. O roxinho é para aquele dia que você tá glow. Aquele dia que você tá, ó, cheguei.
hoje eu não tô assim, até minha toalha é bem discreta. Então eu vou começar assim com uma cor mais clara. Eu acho que pode ser esse amarelo, o amarelo realça a minha beleza. Daí você passa. Porque você tem que ficar meio assim, ó, fantasma, entendeu? Meio branquela. Olha, eu vou até ligar meu celular aqui, porque eu tô meio distante por causa da câmera, pra ver como é que eu tô ficando. Vamos ver. Ai, tá ótima, ótimo. Ó, tô bem já branca. E aí elas pegam o mais escuro que tem e fazem uns negócios assim, ó, pra destacar as drobas, ó. Eu acredito que a minha make vai ficar melhor do que da Júlia Santiago. Olha. Gente, as minhas bochechas, o meu rosto já tá até mais fino. Aí, você pega uma das sombras. Eu vou pegar uma das mais discretas. Eu acho que a azul vai ser a melhor. Ai, passei com o dedo. Não, a Júlia Santiago usa pincéis. Então, pincel. Vamos lá. Tudo na pálpebra móvel. Pálpebra móvel é aquela que você faz assim, ó. Fica quieta, eu tô terminando minha make, não me atrapalha. Aqui. Olha como eu tô ficando bonita. Aí, você vem com o blush, meu pincel de blush. E daí você passa assim, ó, faz assim, ó. Ó. E agora do outro lado. Gente, eu tô divina. Olha. E agora a gente faz o glow com um iluminador. A gente ilumina assim, ó. Elas iluminam aqui. Iluminam aqui. Oh, saiu, não pode. Ilumina aqui. Iluminam assim. E embaixo da sobrancelha. Glow. Pra terminar, fica quieta. Hã? 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 Não acredito. Vocês não são o pessoal da make, né? Aqui é o culto infantil. Ah, mas daí pelo menos eu já tô assim, pronta, linda, divina pra contar uma história pra vocês. Mas eu acreditei. Deixa eu só terminar de passar o batonzinho pra vocês poderem olhar assim, tri bonita. Olha só. O batom ultra discreto. Agora eu vou chegar mais perto para vocês enxergarem, já que vocês não são o povo da make. Vocês são o povo do culto infantil. Desculpa aí, galera. Ai, meu Deus, minhas make estão caindo. Vou até mostrar mais de pertinho. Olha, aqui o iluminado. O iluminador aqui e as marcas do corretivo mais escuro e a minha sombra e o meu batom bem discretos. Ai, pessoal, desculpa aí, mas até meu microfone caiu. Até o microfone caiu, mas olha só, eu tô linda, não tô? Tudo bem discreto. Mas assim, eu acho que eu não vou tirar, não vou usar esse corretivo não, o lenço para tirar o demaquilante. Mas fica a dica já, que vocês podem estar tri bonitos para assistir o culto infantil. Vocês podem tirar o pijama lá dentro de casa. Porque se vocês ficarem de pijama, vocês vão ir ficando assim, ó, deprimido.
Essa vida não tem mais graça. É só dormir, acordar, estudar e comer e soltar... quer dizer, deixa eu me comportar porque nós estamos no nosso momento de história. Como vocês viram, eu falei que eu acreditava em mim. E porque eu acreditei, aconteceu. Eu fiquei linda e divina. E hoje eu quero falar sobre mais um pecado da pandemia. Nós já falamos o número 1. Hoje nós vamos falar o número 2. E o pecado número 2 da pandemia não é a vaidade, é incredulidade. Quem sabe aí o que é incredulidade para me dizer para essa diva linda, maravilhosa? Incredulidade é quando nós não acreditamos, quando nós duvidamos que as coisas vão acontecer. Se eu tivesse duvidado de mim, essa make maravilhosa não tinha acontecido, mas aconteceu porque eu acreditei no meu potencial, viu? Júlia Santiago, Natália Vink, Lívia e Ana Beatriz, eu também consigo, amigas. Então hoje eu quero contar uma história de um homem chamado Paulo. Paulo, lá no passado da vida dele, ele não gostava de Jesus. Ele não gostava das pessoas que gostavam de Jesus. Mas um dia Paulo encontra Jesus pelo caminho e a vida dele muda. E Paulo começa a falar de Jesus. E lá pela caminhada da vida de Paulo, Paulo é preso. Fica atrás das grades, preso. E quando Paulo está preso, ele com uma outra galera de presos precisam fazer uma viagem. Essa viagem é porque ele e os outros prisioneiros iam ter que ir para um lugar chamado Roma. Essa viagem só podia ser feita de barco, não podia ser feita caminhando, porque caminhando era muito longe. Então, Paulo e os outros prisioneiros entram no barquinho para fazer a viagem. Quando eles entram no barquinho, a viagem começa a ficar difícil. O vento começa a soprar e começa a soprar. E o vento sopra e o barco balança e todos ficam apavorados. Mas ainda estava assim, um ventinho. E o barco balançando. Que em jogo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí, acontece uma coisa assim. Paulo pensa, ai, esse chefe do navio aí não tá percebendo que a coisa não tá ficando boa. Essa tempestade vai piorar, o vento vai piorar e nós vamos naufragar, afundar. Então, Paulo fala, gente, prestem atenção em mim, acreditem em mim, é melhor nós ficarmos aqui do que continuar esta viagem e sucumbir. Mas Paulo era só um prisioneirinho, era um prisioneiro algemado e ninguém deu bola para Paulo. Decidiram não dar ouvidos, não acreditar, decidiram ser incrédulos e não acreditar no que Paulo estava falando. Então, eles continuam a viagem. O vento fica mais fraquinho, tudo fica mais tranquilinho. Então eles pensam assim, esse Paulo não estava falando a verdade, ainda bem que nós não acreditamos. Mas, de repente, o vento começa a soprar e soprar, e o vento começa a soprar, e os raios começam, e o vento sopra. Vamos soltar os cabelos para mostrar o vento.
E a tempestade vai aumentando. Vamos desligar o vento que tá frio, né? A tempestade vai aumentando. E todo mundo vai se apavorando. E todos vão ficando com muito medo do que pode acontecer. Raios, trovões, vento, tempestade e o barquinho balançando. E eles começaram a ficar apavorados. Alguns devem ter pensado, por que nós não acreditamos em Paulo? Então, eles pegam as coisas que tem dentro do navio e começam a jogar fora, para o navio ficar mais leve e quem sabe eles serem salvos e não morrerem. Mas essa chuva durou muito tempo, essa chuva durou muitos dias. E aquele povo estava tão apavorado, tirando as coisas do barco, e o barco balançando, e o vento soprando, e a tempestade, que eles esqueceram até de comer. Imagina eu, para manter esse meu corpício, tem que comer. Eles já estavam ficando fraquinhos, já estavam ficando tontinhos, e não passava a tempestade. Então Paulo, muito fiel e crente no Senhor Deus, que acreditava que Deus não deixaria o mal acontecer com eles, falou: para tudo, pare! Na noite passada, um anjo do Senhor apareceu para mim, Paulo, e me contou que nós vamos sair bem desta situação. Não importa o vento, não importa a tempestade, nós vamos sobreviver. O barco vai se espatifar, mas tudo vai ficar bem. E Paulo disse para eles: vocês precisam comer, senão como que nós vamos controlar esta situação? Então Paulo pegou um lanchinho delicioso e falou: agora nós vamos nos alimentar. E eles foram calmamente começar a comer e Paulo: pare, vamos agradecer a Deus por esse alimento. E eles: obrigada, Deus. E aí comeram bem calminho. Tudo feito com muita calma. Assim, né? O barco assim e eles lá. Deus, chega, senão vai dar enjoo. O barco tá balançando. E aí, de repente, me engasguei. De repente, o navio encalhou. Só que quando o navio encalhou, o barco se espatifou. E sem barco, como nós vamos nos salvar? Quem poderá nos defender? Chapolin Colorado? Homem-Aranha? Super-Homem? Não! O Deus que cuida de todas as coisas. E aí, sabe o que eles fizeram? Se jogaram dentro d'água, nadaram. Alguns se seguraram nos pedaços do navio que caíram na água e todos ficaram sãos e salvos. Sabe que lição nós tiramos disso? Nós não podemos ser incrédulos. Durante esse tempo difícil que a gente está vivendo do coronavírus, a gente fica pensando: isso nunca vai acabar. Eu não vou voltar a estudar. E a gente acaba sendo incrédulo e deixando de acreditar que Deus está cuidando de tudo e pode fazer todas as coisas. Nós precisamos ser pessoas que acreditam, que têm, fé no Deus que faz tudo certinho, que cuida de tudo direitinho e que sabe melhor pra gente.
Ele sabia que Paulo ia passar por essa situação, mas ele não abandonou Paulo. Ele deu a solução, a melhor solução. E Paulo, que entrou lá como um prisioneiro, acabou comandando aquela galera, como um homem de Deus que acredita em Deus. E aqueles homens puderam ver que Paulo acreditou na palavra do anjo enviado por Deus e por isso tudo deu certo. Já pensou se eles tivessem pulado na água bem antes? Muitos teriam morrido, mas eles decidiram acreditar em Paulo depois que Paulo ouviu o anjo e tudo ficou bem. Deus sempre faz as coisas certas. Não existe essa história de Deus escreve certo por linhas tortas. Que linhas tortas nada? As nossas linhas que são tortas. As de Deus são bem retinhas. Deus escreve certo sempre. Faz as coisas certas sempre. E Ele fez a mim, a você e as minhas amigas divas que fazem maquiagem e aos meus amigos maravilhosos, os meninos que são fortes e corajosos e que Deus sabe o caminho para cada um de nós. Nós só precisamos confiar. Confiar que esse bichinho do coronavírus vai acabar e nós vamos ficar bem. Confiar que Deus sabe sempre o melhor para a nossa vida. Confiar, confiar, confiar. Porque nós servimos a um Deus maravilhoso e que faz sempre o melhor e nos ama e quer que nós também possamos amar a Ele e acreditar, ter fé nele. Certo, galera? Agora eu vou tirar um pouco dessa maquiagem, porque para ficar em casa de pijama, diva assim não, né? A gente dá só uma disfarçada. Mas eu fiquei muito feliz em poder conversar com vocês hoje. Até mais e nos vemos por aí em outros tutoriais, em outros bate-papos. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Desde sempre foi assim. Como é bom saber